Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Eu consulto o plenário, por ser a primeira sessão do ano, se nós podemos convidar o pastor Adriano para fazer a leitura da Bíblia, pode ser? Por favor, pastor. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e ao presidente da Câmara, ao Ziel, pelo convite, e a todos os demais vereadores. Eu gostaria de ler um texto do Evangelho, em Mateus capítulo 5, um chamado de Jesus para todos nós representantes legais do povo, das pessoas. Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Esse chamado de Jesus, não apenas aos seus discípulos, mas a todos aqueles que se levantam como representantes dos que sofrem, dos que clamam, dos solitários, dos confusos, dos errantes e dos excluídos. Esse chamado de Jesus, ele tem sentidos bem verdadeiros, e um deles é a questão de que Jesus, ele nos convida a ser representante dele aqui na terra. Ser representante de Jesus não é representar uma igreja, uma denominação, mas é representar e ser a voz daqueles que não têm. Então eu acredito que nessa casa, muito bem representada, existem homens e mulheres representantes daqueles que sofrem, daqueles que necessitam. Então eu sou o sal da terra e a luz do mundo, e a cada um de vocês também é esse chamado: ser sal da terra e luz do mundo. Então, em primeira instância, Jesus, ele diz que ele tem fé em nós. Ele acredita que a gente é capaz. Ele acredita que nós podemos fazer. Ele acredita que nós temos ferramentas para executar aquilo que nós somos chamados para fazer. E em segundo lugar, ser sal da terra e luz do mundo, ele diz: vós sois. Isso significa que não é uma tarefa minha, é uma tarefa nossa. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Ser sal da terra e luz do mundo é uma chamada para unidade. É uma chamada para dar as mãos. É uma chamada para sair de si e se dar ao outro. Então, nesta casa, nós temos representantes do povo. Homens e mulheres que foram aclamados e colocados para ser voz. Eu sou voz. Vocês são vozes. Mas a nossa voz será melhor se ela for uma voz só. Uma voz unida num só propósito. O propósito do bem. O propósito de que o ser humano encontre o seu lugar. E que o ser humano seja devolvido ao seu lugar. Que é um lugar de honra, que é um lugar bom. Eu gostaria, se fosse possível, pedir ao presidente e a todos para que eu pudesse fazer uma oração aqui de início. Nós poderíamos ficar em pé. Me lembrei de uma canção do Beto Guedes, chamada Sal da Terra, que num trecho belíssimo ele diz assim: vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Se ser sal da terra é um chamado coletivo, eu acredito que nós poderíamos dar as mãos, se fosse possível, em sinal de que nós não estamos sozinhos e que nós precisamos um do outro. Como num time, todos nós nos precisamos. Cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem um chamado e tem dons que Deus delegou. Que sejamos capazes de exercer, mas unidos. Sozinhos nós conseguiremos muito pouco. Antes de orar, eu me recordei da cena de um filme, de um jogador de futebol mexicano, criado ali nos campinhos de terra, e ele foi comprado pelo Real Madrid. E ele é uma pessoa muito boa, um ótimo jogador, e ele gostava de resolver tudo no campo sozinho. Ele driblava, ele fazia gol, ele cobrava escanteio, ele cabeceava, ele fazia tudo. E em um determinado momento o técnico sacou ele do time. E ele ficou muito triste, muito cabisbaixo. E ele perguntou: mas por que, se eu jogo bem?
Ele estava com o uniforme do time. E o uniforme do time tinha um escudo na frente. E o nome dele atrás. O nome do jogador, Santiago, atrás. E na frente o escudo. O técnico muito experiente falou para ele o seguinte: você tem que aprender que você faz parte de um time. E o nome que está na frente da sua camisa é mais importante do que o nome que está atrás. Nós somos um time só. Poder legislativo, executivo, judiciário. Nós somos uma só voz. E quando nós nos unimos, nós nos tornamos mais fortes. Sozinhos, seremos aquele jogador bom, mas que não produz para o time. Nós temos um time, e esse time se chama Município de Itapeva. E o nosso objetivo é unir as nossas forças, as nossas mãos, e continuar tendo diversidade na nossa reflexão, mas unidade na nossa ação. E essas mãos dadas significa muita coisa. Significa que esse ano de 2015 nós poderemos fazer muito mais, se cada um dar o seu melhor. E saber que a gente faz parte de um time, e um time não é feito de um jogador bom. É feito de vários jogadores bons. Quando o rapaz que cuida da portaria da Câmara me deu boa noite hoje, eu senti que ele faz parte desse projeto. E ele precisa ser honrado como parte desse time. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós estamos aqui nesta noite reunidos na Câmara Municipal desse município para invocar o seu nome. Nós invocamos o Deus que é único. Nós temos diversas expressões acerca de quem o Senhor é. A nossa fé pode ter diversas expressões, mas todas essas expressões se dirigem a um só Deus e Pai, o nosso Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, de mãos unidas e corações unidos, nós te pedimos que a bênção do Deus Todo-Poderoso venha sobre nós nesse ano de 2015. E que o Senhor continue nos dando lucidez para tomar as melhores decisões. Força, Senhor, para agir e para trabalhar. E paz. Paz entre nós. Para que possamos, em um só corpo, um só time, desempenhar um bom papel. E que unidos nós possamos representar bem as pessoas desse município, Senhor. Que o Senhor abençoe o presidente dessa casa. Que o Senhor abençoe, Senhor, a todos os demais membros dessa Casa de Leis. Que o Senhor abençoe todos aqueles que trabalham aqui. E que juntos a gente tenha certeza de que faremos mais por essa cidade. Que o Senhor abençoe nosso prefeito, toda a sua equipe. E que a cada um que lidera, cada um que governa, tenha essa clareza, essa força e essa paz no coração para fazer da melhor maneira possível, Senhor, o chamado que o Senhor tem para nós, representante dos que sofrem. Paz seja sobre nós, seus, chamados para ser sal e luz dessa cidade. Tenhamos no coração uma só voz, Senhor, a de fazer o melhor para essa cidade. Nós abençoamos nesse momento essa casa, nós abençoamos essa cidade, todo o seu governo, Senhor. E que o Senhor nos dirija os passos. E que essas mãos dadas possam servir como exemplo e hábito a ser seguido durante todo esse ano. Porque juntos a vida não é pesada. E quando nós estamos unidos, realmente nós somos mais fortes. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. A casa agradece ao pastor Adriano pelas palavras. Está em discussão a votação da ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 16 de janeiro. Está em discussão a votação da ata da segunda sessão extraordinária, realizada em 16 de janeiro. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências recebidas de diversos. Ofício do Executivo, encaminhadas as leis 3.756, 3.759 a 3.767 de 2014 para arquivo. Ofício do Executivo, encaminhando as leis 3.768 a 3.775 de 2014 para arquivo. Ofício do Executivo, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2014.
Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 953 de 2014, vereador Preto do Bairro de Cima, fiscalizar as empresas que locam caçambas no sentido de cumprirem a lei de 3.097 de 2010. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 906 de 2014, vereador Osiel Pires, quais as providências estão sendo tomadas em relação ao abandono da Mata do Carmo. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 912 de 2014, vereador Gé, data prevista para chamar os aprovados do concurso público de janeiro de 2011 para o cargo de secretário de escola, além das 80 vagas inicialmente previstas no edital do concurso. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 943 de 2014, vereador Pedro Correia, qual a data prevista para construir uma unidade básica de saúde no bairro das Pedras? Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 942 de 2014, vereador Preto do Bairro de Cima, possibilidade de alterar o horário do ônibus do bairro do Pacova, saída do bairro às 6h30 e retornar às 19 horas, com saída do terminal urbano. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 959 de 2014, vereador Tony do Cofesa, data prevista para a implantação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento em relação às obras de pavimentação do Distrito Industrial. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 368 de 2014, vereador Tony do Cofesa, possibilidades de aumentar as vagas de cirurgia geral para o município de Itapeva. Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa da leitura das correspondências e dos requerimentos de ligações, uma vez que todo mundo já está com a pauta na mão, e a vereadora Viliana está começando a treinar ainda, então não vamos gastar muito a secretária, né? Pedido do vereador é regimental. Esta presidência encaminha os projetos de lei e comissões competentes para dar os seus pareceres, os requerimentos e as indicações das secretarias administrativas para providências de costume. Considerando o requerimento de licença do vereador Gé para exercer o cargo de secretário municipal, a partir de 3/2, convoca o primeiro suplente do PMDB para assumir a vaga na sessão de quinta-feira, 5/2. Estamos em regime de tema livre. A palavra está francada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Áurea. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, cumprimentar aqui o meu assessor, em nome do Reginaldo, todos os funcionários municipais, pastor Adriano, que tem uma missão de estar levando uma nova esperança para o nosso povo. E acredito bastante em seu trabalho, pastor, porque nós temos um projeto muito importante, que é o projeto Deus na Escola, onde nós temos a missão de levar para nossas crianças dentro da sala de aula e chamar a comunidade para discutir e rediscutir o assunto educação. Essa educação que, no meu ponto de vista, está deixando a desejar. Porque nós perdendo os princípios. Aonde eu vejo criança de 10, 12, 13 anos bêbada pelas ruas. Crianças de 8, 9, 10 anos cheirando crack. Crianças de 9, 10, 11, 12 anos se prostituindo. Crianças que hoje perderam aquela virtude, aquela esperança de ser alguém no futuro. Acima de tudo, não ouvem mais os pais, e eu sempre digo aqui que muitos pais não querem ser pais, querem ser irmãos mais novos dos filhos,
Muitas mães não querem ser mães, querem ser irmãs mais novas que as filhas, e uma competição nesse sentido nunca vai dar certo. Temos que ter autoridade pelas nossas crianças, sem autoritarismo. Responsabilidade quando você coloca um filho no mundo. Pai e mãe, responsável. E ser responsável nesse mundo de hoje é ter limites. É o que nós não estamos tendo com os nossos jovens. E por aí afora nós vemos o que assistimos na televisão e assistimos aqui em plena cidade de Itapeva. Então, pastor, a sua missão é muito grande aqui em Itapeva. E eu acredito muito nesse projeto e sei que o senhor vai ter aliados aqui nessa Casa de Leis, com certeza. Eu venho também aqui manifestar e solicitar da Câmara Municipal, porque nós estamos com uma dificuldade muito grande com o FIES. A presidente da República, que prometeu mundos e fundos, e agora alega que o sistema do FIES não está funcionando. É o sistema. Que falta de responsabilidade em cima do Brasil, aonde nós temos milhares de jovens que necessitam fazer o seu aditamento com o FIES e não consegue, porque a desculpa é essa: o sistema não está funcionando. Mas como? Não tem planejamento nesse país? É difícil planejar que em fevereiro inicia-se as aulas para os universitários e nós dependemos disso para fazer o aditamento do contrato do FIES? E as regras do FIES que no meio do caminho mudaram? E as faculdades? Nós temos a FAIT aqui, hoje eu estive na FAIT, tinha mais de 200 alunos com uma situação incerta, porque não sabe se vai conseguir o refinanciamento do FIES, porque houve mudança no meio do caminho. Eu gostaria que a OAB se manifestasse, se pode mudar as regras no meio do caminho. Porque se eu dou entrada num curso, eu tenho 5 anos para concluir, e no meio do caminho muda-se tudo, como que ficam os alunos? Ah, mas não vai ter prejuízo para o aluno. Vai ter prejuízo psicológico para os alunos? Sim. Hoje eu conversei com a Simone, da FAIT, ela me garantiu que muitos alunos que estão nessa situação vão poder frequentar as aulas e que, posteriormente, vão tentar resolver quando abrir o tal do sistema do FIES, e aqueles que não conseguir, ela não vai cobrar a mensalidade desses 2 meses e o aluno vai ter uma alternativa, que é trancar sua matrícula. Parabéns, porque não é possível que você, em pleno desenvolvimento da educação universitária, onde se abriu um leque muito grande, fez uma campanha em cima disso, mude as regras do jogo. Então eu gostaria que a Câmara Municipal fizesse uma moção de apelo para o MEC, para que resolva essa situação aí do sistema, porque hoje tudo é muito rápido, é um estalar do dedo, você está conseguindo acessar a internet. E já faz alguns dias que isso está ocorrendo. Transtorno para pai, transtorno para os alunos, transtorno para as faculdades. Então a Câmara deve manifestar-se em cima disso aí, que é o FIES, em cima do MEC, na verdade, né? Eu gostaria também, Jefferson, de desejar para você sucesso, viu? Muito sucesso na ação social, que seja o início da sua vida pública, certo? Porque lá você vai conviver realmente com a população de todas as vilas, de todas as áreas rurais, você vai conhecer realmente o nosso povo de Itapeva, tão sofrido, como falou nas palavras aqui do pastor Adriano. Mas desejo para você muito sucesso. E quero também agradecer ao prefeito Roberto Comeron, que antes de fechar com o GE, me ofereceu a Secretaria de Ação Social, mas a vida é feita de escolhas, né? E eu escolhi estar aqui no parlamento. É uma escolha minha. Não aceitei o convite, agradeço publicamente, né?
mas eu acho que a minha missão é o parlamento, porque eu gosto de estar no parlamento, de debater as minhas ideias, e o Gé é um menino que faz parte da base do governo desde o início, né, ganhou as eleições junto com o Roberto Comeron, então é uma pessoa indicada. E humildade, Jefferson. Em primeiro lugar, humildade bastante. Sei que você é jovem, você tem um futuro brilhante político, e que Deus esteja do seu lado sempre. E na ação social, mais ainda. Também não poderia deixar de falar aqui das casas populares. São 1.100 e poucas casas, Margarido. Inclusive 153 lotes já estão vendidos para os comerciantes, aonde vai ter a entrega das casas, segundo o dono da Realiza, dezembro, porque ele tem prazo para entregar os imóveis. Projeto social muito bom para Itapeva. E que vai já ter mercado, a partir do momento que entrega as casas, os comerciantes, os donos dos lotes que compraram, que adquiriram os lotes comerciais, já vão poder estar construindo. Mercado, farmácia, são 153 lotes comerciais. A minha preocupação é muito grande, Pedro, porque você mora lá no bairro de cima, na pista ali. Eu faço caminhada naquela rodovia, e sem as moradias ali, o trânsito no período da tarde e no período da manhã é intenso, mas muito intenso. E eu fico preocupada com a quantidade de pessoas que vão ali residir, são quase 4.000 pessoas, o cálculo aproximado, com a possibilidade de ter mais 300 casas populares aí para os funcionários da prefeitura. Então, ali vai ser uma aglomeração de pessoas. Eu acho que nós temos que estar estudando, inclusive com o secretário de Obras, uma alternativa de saída, porque hoje nós temos somente a Mário Covas e 2 ruas que vêm para o Grajaú. Eu acho que nós vamos ter que achar alternativas ali, mesmo que faça rotatória, que vai ter ali tudo certinho, para escoar melhor, mas ali é uma via de trânsito rápido. Caminhões e mais caminhões. Né? A gente faz caminhada ali, mas a gente corre o risco, porque o caminhão passa muito rápido. Então, deixa a gente na poeira, como diz o negócio. E eu acho que nós temos que estar estudando, senhor presidente, junto com o secretário de Obras, uma outra alternativa, talvez aquisição de uma outra área para sair lá embaixo já. Alguma coisa nós temos que fazer para estudar o trânsito, porque aquele lugar vai ficar em desenvolvimento e muita gente vai ter que passar por aquela rodovia. E quanto às casas, eu me preocupo também, gostaria que o Roberto ouvisse, porque além de um bom orador, né, como o Roberto é um bom orador, radialista, tem que ser um bom ouvidor. Só para eu concluir, tem que ser um bom ouvidor. Como as casas é feito as inscrições, eu gostaria que o Roberto fiscalizasse melhor quem realmente não tem casa. Porque se eu sou agregada, eu tenho uma casa, eu moro no fundo da casa da minha mãe, da minha avó, da minha tia, eu posso esperar mais um pouco, ao invés daquele que paga o aluguel. Porque caso contrário, nós vamos ficar a vida inteira construindo casa e muita gente sem casa. E é muito fácil de fazer essa checagem. A Caixa Econômica Federal não vai fazer isso. Diga-se de passagem, não é função da Caixa. É fácil de fazer, Marma. É só pegar a ficha dos agentes de saúde. Os agentes de saúde têm a ficha do cidadão. Compara a ficha do cidadão, da inscrição dele, com a ficha do agente de saúde, e nós vamos ver aonde que ele mora, quanto tempo reside. Porque existe muita maneira de burlar as leis. As casas do Itapeva F estão sendo vendidas. R$60 mil cada casa. Não é uma casa que está sendo vendida, são várias casas que estão sendo vendidas. E para provar, o Sabiá sabe disso, trabalha comigo lá. Nós não conseguimos provar. Vai denunciar para o promotor e a pessoa chega lá e fala, não, isso aí é história. Então, fica elas por elas e as pessoas sem casa e é fácil de resolver. Não precisa ir pegar IPTU, porque IPTU também é momentâneo. Hoje eu estou com o IPTU no meu nome, amanhã eu posso tirar, colocar no nome do Pedro, de outra pessoa. Nada impede que eu faça essa transferência do meu IPTU. Fiscalização com a ficha do agente de saúde. A Câmara, eu gostaria, Zé, que se possível até marcasse e a gente levasse essa ideia para a reunião, para que realmente essas casas sejam para pessoas que hoje estão pagando aluguel. É a única maneira de você checar as informações.
Então, checa através dos agentes de saúde. Quero cumprimentar também aqui, Reginaldo, alguns colegas de vocês agendaram uma reunião comigo. Eu já estou pedindo uma reunião com o prefeito. O prefeito vai ouvir vocês. O prefeito vai ouvir as garis que estão pedindo reunião, porque a obrigação de prefeito, além de ser prefeito, é ouvir a população. De forma ordeira, de forma organizada, nós vamos agendar a reunião com o prefeito e vamos estar lá. Inclusive, se alguns outros colegas vereadores quiserem participar da reunião, é de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em regime de tema livre. Com a palavra o vereador Marmo Fogaça. Boa noite, presidente, vereadores, servidores públicos, colegas que estão presentes, a imprensa, aqueles que iniciam o ano 2015 acompanhando o trabalho legislativo, um desafio para essa Câmara Municipal, para a cidade de Itapeva e para a administração, onde já se passaram esses 2 anos e agora já vai para a reta final de uma administração que tem aí nada mais do que 15 meses de governabilidade, já considerando as eleições do ano seguinte, que já são 6 meses que deixam de se caminhar a máquina administrativa. Mas nós estamos iniciando esse ano, hoje, aqui nas sessões legislativas, mas não que impediu que os vereadores, durante esse recesso do mês de janeiro e final de ano, estivessem fazendo as suas articulações, as suas conversações, até mesmo aguardando o período de recesso da administração pública, de muitos que estavam de férias, que estavam cumprindo as suas obrigações patronais, de inúmeros servidores públicos, inclusive a Câmara Municipal, que concedeu o seu descanso aí anual. Agora iniciamos 2015, e é o nosso desafio. Seja ele na oposição, ou na transição, ou na parceria com o Executivo. Mas nós vamos ter a nossa atuação de fiscalizador, de acompanhar, perto, ponto a ponto, todas as secretarias municipais, todas as ações governamentais do atual prefeito e de seus secretariados. E pode ter certeza que contarão com esse vereador, sendo a liderança desta casa, tendo a nossa opinião apresentada no Legislativo, com o intuito de ajudar, de colaborar. Muito embora, muitas vezes, nós não fomos ouvidos. E muitos daquilo que nós dissemos em outros momentos, acabaram acontecendo e não deram certo. Como a vereadora Áurea falou, o prefeito Roberto Comeron e seus secretariados e seus assessores precisam saber ouvir. Ouvir, como falou o pastor Adriano, aquele pequeno soldado que está na prefeitura, que é um auxiliar de serviços gerais, mas que conhece muito da máquina pública. Ou aquele mais graduado, que muitas vezes ele não tem comprometimento com a vida pública. Esse muitas vezes está lá pelo seu salário, enquanto o trabalhador braçal está por comprometimento, porque gosta do que faz. Então, quando há essa união e buscar, dentro do quadro de quase 5 mil funcionários públicos, buscar o comprometimento para prestar os serviços à população que está aguardando, está nos aguardando e está aguardando a administração municipal. Ela entende que o mês de janeiro é o mês de recesso, mas que o mês de fevereiro tem que começar ativo, atuante, em todos os sentidos, na limpeza pública, na área da saúde, na administração, na recuperação das finanças públicas, na melhor arrecadação do município de Itapeva. Muitas bandeiras serão levantadas. Nós estaremos com inúmeras delas, seja ela qualquer área de atuação desse vereador. Nós já estamos no mês de janeiro tratando alguns assuntos de importância e nós vamos discutir, dividir e pedir o apoio dos demais vereadores, que são casos específicos da área da saúde. Nós já discutimos com o secretário municipal a questão do agente comunitário de saúde, que hoje, infelizmente, está sendo tratado com irresponsabilidade por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a sua condução dessa questão de contratação e de colocá-los na prestação de serviço à comunidade, que hoje não conta com esses servidores. Nós temos outro problema que nós estamos enfrentando. Estamos
levando essa bandeira, que é a questão também dos auxiliares de odontologia, que já durante 4 ou 5 anos vem perdurando, desde a gestão Cavani, a sua contratação ou efetivação nas suas funções, que tiveram seus contratos rescindidos, e hoje a população está deixando de ter alguns atendimentos odontológicos, porque não conta no quadro com o técnico de odontologia, que hoje participou de um processo seletivo, de um concurso, e está aguardando o seu chamamento para exercer as suas funções e levar à população aquilo que ela precisa, que é o atendimento, que é a cobrança nos postos de saúde. Então nós temos várias bandeiras. Nós teremos sim parceiro da administração pública, como fomos e seremos, estamos sendo e continuaremos sendo, com que, o final, a população de Itapeva, de quase 100 mil habitantes, sejam beneficiada com as nossas ações, tanto dos vereadores quanto do Executivo Municipal. Tenho certeza que esta Câmara inicia esse 2015 renovado. O atual presidente hoje é Osiel, parabéns pela sua vitória. Tenho certeza que fará uma boa gestão nesses 2 anos e pode contar com esse vereador. Eu tenho certeza que esse vereador poderá contar também com o presidente da Câmara em todas as discussões na área pública. E nós queremos fazer, Osiel, como no meu discurso na candidatura à presidência da Casa, fazer da Câmara Municipal o polo de discussão de todas as ações públicas, trazendo os empresários, as associações, as entidades, para discutir as ações públicas a serem implementadas. Que vamos saber ouvir, para que nós possamos executar com condições, com capacidade, com coerência, aquela vontade da população. Eu me lembro quando fui secretário municipal, numa gestão, não do Cavani, mas na gestão do prefeito Vilmar, onde nós estávamos em obra, em algumas delas era a Avenida Cássio Piedade, e onde nós, discutindo com o secretário, definimos onde seria a calçada e o acesso de uma via para o piso superior. E eu discuti naquele momento que nós não deveríamos fazer. O Newton Marquezuk na época discordou e ele fez o seu calçamento, e eu provei para ele que nós não deveríamos. Nós deveríamos ouvir a vontade popular. E aquela área que ele havia demarcado para ser a passarela para a população, ela não utilizou. Ela acabou marcando e andando por outro caminho, onde ficou marcado no jardim, na praça, em cima da grama, e aí sim, nós fomos lá e efetuamos o calçamento, a pavimentação, de onde a população demarcou por onde ela queria ir. E na verdade o objetivo era o mesmo, o nosso, com que ela estivesse no piso superior da Cássio Piedade, que era a pavimentação do lado de cima. Então nós precisamos ouvir realmente para poder fazer as ações em retornar à população de acordo com a sua vontade. Mas pode contar, essa Câmara Municipal pode contar com esse vereador, a administração pode contar com esse vereador, tudo aquilo que for em prol do município de Itapeva. E tudo aquilo que for contrário à gestão pública, contrário à execução financeira, que seja contra a legislação, contra a lei de responsabilidade e que venha trazer prejuízo à administração, terão um vereador aqui assíduo, mas briguento, encrenqueirinho, questionador, que vai fazer com que a administração caminhe no rumo certo. Pode ter certeza que a nossa atuação não será diferente nesse ano 2015. Muito obrigado. E parabenizar o vereador Gé, que vai assumir a secretaria. Eu tenho certeza que ele, ouvindo o discurso da vereadora Áurea, onde falou com relação ao sorteio das casas, tanto do Bela Vista quanto do bairro de cima, e ela é de total responsabilidade sua, vereador. A partir de agora, a seleção, a distribuição, o sorteio e a entrega passa a ser de responsabilidade do secretário municipal da Ação Social, que detém na sua secretaria a autoridade, a autonomia para definir, designar os seus técnicos e cobrar para que eles possam fazer o mais justo sorteio e distribuição daquelas casas do bairro de cima, onde infelizmente ocorreram alguns casos no Bela Vista que não esteve a contento, talvez pela regulamentação ou talvez por falta de comprometimento de algumas pessoas das áreas sociais de fazer a efetiva investigação social, a avaliação social, para que possamos dar realmente uma mais transparência
à população mais carente e que mais necessita. Tenho certeza que o vereador Gé fará uma boa gestão e pode contar com esse vereador, Gé. Pode contar com esse vereador, que ele vai estar auxiliando no que for possível para que possamos desenvolver um bom papel nessa distribuição dessas casas. Parabéns pela assunção da secretaria. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Marmo e volto a dizer a minha posição, vereador, que essa Câmara, nós, desde a eleição, nós nos colocamos para ser uma Câmara independente, é o que nós queremos ser, e como disse o pastor Adriano, porém, uma Câmara unida em prol de Itapeva. Continuamos em regime de tema livre com a palavra do vereador Margarido. Senhor presidente, exercício, membros da mesa, vereadora Viliana, vereadora Áurea, vereadores, imprensa presente, assessorias, senhores Sabiá, assessores vereadores, futuro, seja bem-vindo, Wilson, né? Você que vai vir no lugar do Gé, seja brilhante, seja atuante, para atender o seu eleitorado. Pastor, seja bem-vindo a essa casa, brilhante ideia do nosso presidente, o senhor vir no dia de hoje, primeira sessão de 2015, abençoar essa casa, abençoar o povo de Itapeva e os governantes, porque daqui tem que sair as ideias, como disse o vereador Marmo, para a gente conseguir alavancar esse município de Itapeva. Seja bem-vindo e venha sempre. Eu já tinha escutado muito bem do senhor, mas hoje vi que o senhor tem uma luz muito grande. Parabéns e que Deus abençoe muito na sua trajetória também. Viu? Eu gostaria de fazer, primeiramente, duas reclamações. Primeira, vereador Marmo, estou pedindo para a CCR iluminar esse trevo bonito que o governador fez para nós, mas sem iluminação. Pelo amor de Deus, vereador Áurea, uma gigante de uma obra. Eu fui à noite, tive que passar de ir na FAIT. Imagine vocês, aquele povo que vai hoje não é uma faculdade, é uma universidade, tem mais de 6 mil alunos e mais de 1.000 carros que vão na faculdade da FAIT todo dia à noite. Imagine os senhores com aquele trevo no escuro. Sabe, Marmo, às vezes a gente tem que dar uma cutucadinha aqui, porque o governador também não está vendo tudo lá. E foi uma obra gigante, mas uma falha imperdoável, Tony. Faltou iluminação num trevo daquele lá, horizontal, perigosíssimo, porque não tem nenhuma elevação, nenhuma obra de arte. Ele é feito na horizontal e a iluminação é imprescindível naquele local. Outra coisa que eu estou fazendo uma indicação aqui para o secretário de obras, esse ano nós precisamos iluminar muito o secretário de obras, sabe, pastor? Porque ele tem quase 8 milhões de convênio e eu estou recebendo mais uma, a Câmara está recebendo, né, da Caixa Federal, comunicado aqui que tem mais uma liberação de 1,5 milhão para a obra da construção do Centro de Eventos Culturais de Itapeva. Até o prazo é 23/12/2016, até o final do governo do Roberto Comeirão. Então, mais 1,5 milhão já, né, para Itapeva. O Cavani governou com 4 milhões de convênios em 8 anos. O Roberto tem quase 10 milhões para 4 anos. Então, nós precisamos ajudar a auxiliar o secretário também. Nós ajudarmos. O Marmo falou, foi muito brilhante aqui na sua colocação, porque eu acho que o nosso secretário de obras vai ter um papel muito importante. Muito importante, apesar de ser ele e o Racá. Coitado do Racá, já está já quase de muleta, já, né? Já fez um grande trabalho para o município, grande serviço como vereador e como secretário. Mas eu acredito que seja pouco. O município de Capão Bonito tem 8 engenheiros. Tarepas tem 4 ou 5. Tapetininga tem 10. O município de Itapeva tem 2. O secretário e o Racá, que é arquiteto. Os dois são arquitetos. Então eu acho que essa Câmara Municipal, né, tem um papel fundamental também, porque vai ser difícil. O secretário de obra, falamos hoje sobre isso, né, Célio Cavaco, para o prefeito. Vai ser muito difícil o trabalho do secretário de obra de executar tanta obra
E 1 ano e 3 meses, que depois de 1 ano e 3 meses já começam os trabalhos de eleições para o ano que vem. Daí não sai mais nada. Começa a eleição, começa a política, daí o que está feito, o que não foi feito, vai receber as críticas e o povo vai decidir na urna. Na urna. Eu gostaria de falar alguma coisa aqui. Gé, você foi o responsável, já falei várias vezes nessa tribuna, da conquista da maior parte desses 8 milhões, quase 8 milhões, agora 10 milhões e meio de convênios, com o deputado Guilherme Mussi, o povo respondendo nas urnas, para ele, para o deputado Dr. Ulisses. Infelizmente, nós perdemos o deputado estadual, que vai ser muito prejudicial para Itapeva não ter representante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas nós temos o Guilherme Mussi no governo federal, que tomou posse dia 1º, como deputado federal no 2º mandato, né? E você, Gé, na Secretaria da Ação Social, eu tenho certeza absoluta que você vai realizar um grande trabalho para o município de Itapeva e para a classe social de Itapeva, como disse a vereadora Áurea, o vereador Marmo, e falaram muito bem. Porque vai estar na sua mão não só 1.043 casas no bairro de cima, mas você vai ter verbas federais para Bonfiglioli, Santa Maria, Cantiã e todos esses bairros populosos de Itapeva. Você vai administrar todos esses bairros sociais de Itapeva já. E você tem na mão uma grande força política, que é o deputado Guilherme Mussi. Então, o medo da Áurea, eu converso muito com a Áurea, tenho muito amizade, nós conversamos muito sobre isso. E ela me contou, na época do convite do Roberto. Mas, para qualquer um de nós, para a vereadora Áurea, podia faltar recurso financeiro, que o orçamento está caindo. Ela falou agora aqui do FIES, já está caindo o repasse para ter a educação para o Fundeb. Para o Fundeb. Se qualquer cidadão que consegue seguir os repasses, o Marmo sabe bem disso, dos repasses da União para o município, vai ver quanto está caindo os repasses da União. Viu, Marmo? Você que votou, apoiou na Dilma, você vai sofrer com ela. Meu, já começaram a criticar hoje ela aqui. Daqui uns dias está faltando verba para educação, sabe? Inclusive para Bolsa Família, que ela não sei se vai conseguir pagar, né? O Rodrigo era um grande crítico e você um grande defensor, né? Mas a política são feitas de grandes ações. E eu gostaria de concluir aqui, desejar para você a felicidade e pode contar com o PV, tenho certeza que o PV, tanto o Rodrigo como a Áurea, quanto eu, você vai ter o apoio nosso, você vai ter esse apoio muito grande do governo federal, do deputado Guilherme Mussi. Tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho na Secretaria da Ação Social. Você vai entender muito bem aquela população. Você tem uma mão direita lá, grande, que é o Jorge Freitas. Você vai levar o Del, que é uma pessoa muito importante, que te ajudou muito aqui na Câmara. Entende? Está levando pessoas importantes para aquela secretaria, que vão te ajudar muito e vão ajudar, não só Itapeva, como a população de Itapeva, que é o que mais precisa. Então são essas minhas palavras, minhas considerações. Eu agradeço a atenção de todos, boa noite, e vamos rezar, né, pastor? Para que nós, vereadores, junto com o prefeito, junto com os secretários municipais, podamos ajudar Itapeva a crescer e andar e alavancar, porque a população espera isso de nós. Boa noite, obrigado a todos. Continuamos em regime de tema livre. A palavra está francada. Com a palavra, o vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, população aqui. Importante receber o pastor Adriano, fazer aqui um brilhante conselho para que nós reflita um pouquinho melhor,
que o secretário do Roberto Comeron tenha discernimento e possa enxergar com mais clareza a administração pública. Eu falo assim porque no meu bairro o secretário de obras está em dívida com a população do Jardim Beija-Flor, porque o prefeito Cavani efetuou lá um grande trabalho, deixou 2 pedaços de ruas para terminar em 2 anos de governo. Eu lamento dizer isso ao público de Itapeva, que nós não vimos a ação do secretário de obras para a melhoria daqueles 2 pedacinhos de ruas. Isso é lamentável. Eu confesso que é lamentável para um secretário de obras não concluir num bairro tão pequeno uma obra de um valor que não é tão inerente ao município assim, com apenas 2 pedaços de ruas em 2 anos de mandato. A gente não viu uma ação do secretário de obra para que concluísse aqueles 2 pedaços de ruas. Qual o bairro que é? Oi? O bairro que fica localizado? Beija-Flor. Beija-Flor. Uma rua sem saída que o senhor deve conhecer, que está muito esburacada, muito feia. A população está cobrando cada dia mais. Eu acho que tem toda a razão de cobrar, porque é uma obra muito pequena, por muito tempo não iniciada, nem sequer uma manutenção pelos administradores dessa cidade. Então, é lamentável. A gente está aqui, a gente já fez vários requerimentos, a própria vereadora Viliana já fez requerimento cobrando essa rua, eu já fiz requerimento que são meus vizinhos. É lamentável, mas não é motivo para a gente desanimar. A gente espera um pouco mais nesse 2015, que esse secretário possa ter um planejamento melhor, possa lembrar do bom Filioli, que as pessoas que administram a garagem, que tem as máquinas na mão, lembre também de dar uma manutenção naquelas ruas. É lamentável como está o bairro do Bom Filioli também. Então a gente lamenta muito. Ao vereador Gé, a gente deseja muito sucesso na secretaria. E digo para o senhor vereador, o senhor tem lá um homem, um braço direito, que acho que ainda faz parte do quadro da administração, uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho muita consideração e que eu tenho ele como uma pessoa de muita capacidade. É o ex-vereador Jorge de Freitas. Uma pessoa que tem uma sintonia enorme com a comunidade, conhece todo mundo, tem uma sintonia enorme com a população carente, é uma pessoa que merece um respeito enorme da Vossa Excelência como secretário. Eu espero isso da Vossa Excelência e eu tenho certeza que o senhor terá de dar todo o respaldo para que ele possa prestar um excelente trabalho à população de Itapeva, porque isso ele já mostrou. A secretaria vinha andando a passos lentos demais. Depois que o Jorge assumiu um cargo de diretor, eu confesso, a gente que lida com as pessoas pobres, as pessoas que realmente necessitam de ajuda, eles tiveram lá uma resposta de um grande funcionário, que é o Jorge de Freitas. Então, eu espero que a Vossa Excelência tenha isso em consideração e dê oportunidade para que ele possa avançar cada dia mais no seu trabalho. Espero isso da Vossa Excelência e desejo sucesso na sua nova empreitada. Sabemos que as casinhas, essa é uma tarefa que eu quero ver a Vossa Excelência montar uma comissão para poder levar em consideração aquelas pessoas que realmente necessitam e precisam. Para deixar o lado político de lado e ver as pessoas que realmente precisam e necessitam. Eu espero que a Vossa Excelência possa montar uma comissão para auxiliar a Vossa Excelência nesse sentido, aonde possa respeitar aquelas pessoas que mais necessitam, seja privilegiada com esse benefício. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui deixar um pedido
a todos os secretários que possam levar essa administração com muita seriedade, porque é a vida de Itapeva que está nas mãos da administração pública, por nós vereadores e por secretários. Então, nós esperamos muito respeito e muita dedicação para que isso possa melhorar, porque até agora essa administração deve muito à população de Itapeva. Muito obrigado. Continuamos em regime de tema livre com a palavra do vereador Preto do Bairro de Cima. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, amigos que aqui estão para assistir a essa sessão. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um ano de trabalho, de afinco, estarmos aqui para exercer as nossas funções, dada por Deus. Senão não estaríamos aqui, e pedir saúde e paz a nós vereadores, ao povo, senão também não é fácil estar trabalhando, exercendo sua função dada por Ele, por Deus. Como católico, agradecer a Deus e Nossa Senhora por estar aqui hoje, mais uma vez, usando essa tribuna dada por Deus e pelo povo de Itapeva. Presidente, vem essa tribuna novamente, agradecer, pedir, como foi citado, o vereador pede. Ele pede. E tomara que sejamos ouvidos. Tenho alguns agradecimentos, alguns pedidos. Primeiramente, quero parabenizar. Na sexta-feira passada, tivemos em nossa cidade mais uma das formaturas do Bombeiro Mirim, onde estávamos reunidos vários alunos municipais de várias escolas de nossa cidade. Eram 60 formandos. Isso é uma alegria a este vereador em estar presente, em assistir essa formatura. Nos foi dada uma lição de cidadania, uma lição de cuidar do meio ambiente, estarmos cuidando do que é nosso. Mas se não cuidarmos, amanhã não teremos mais nada, como estamos vendo hoje. Água, a necessidade. Então eu quero agradecer ao comando do bombeiro, a nossa Secretaria da Educação, aonde cedeu o transporte. Isso é a união. Como o pastor Adriano citou aqui, a união faz a força. Sozinho não fazemos nada, mas a união fazemos a força. Então agradecer a isso também por estar presente a essa formatura. Também quero deixar aqui sobre a lajota do Bairro de Cima. Falar um pouquinho da lajota do Bairro de Cima, que eu parabenizo aos funcionários que ali estão trabalhando, a prefeitura está fazendo. Já, graças a Deus, já passou a nossa creche, onde era um afinco, aqueles alunos estudar com barro, poeira, está passando. E se Deus quiser, todas as ruas do Bairro de Cima vai ser lajotada. Espero eu. E confio primeiramente em Deus. Depois no homem. Também venho a essa tribuna. Agora tem duas, né, Margarido? Agora nós temos a Sabesp, para reclamar um pouco de buraco. Falta o buraco, não tem iluminação pública. Tá uma maravilha. O povo tem que sofrer mesmo, infelizmente. É o buraco da Sabesp, não temos naquela rua, não tem iluminação pública. O povo liga na Electro, a Electro fala, a partir de 1º de tal data, 1º de janeiro, 1º, não sei de fevereiro, sei lá, é da prefeitura. Liga para a prefeitura, é da Electro. Eu só venho essa tribuna falar uma coisa, presidente. O povo paga 11, 9, 10 reais por conta, na sua conta vem lá. Mas iluminação? Nenhuma. O que está acontecendo? Não temos capacidade? Permite uma parte, Lula? Toda.
ligado pela parte para poder ajudar, se possível, colaborar para que possamos achar alguma alternativa. Em nome do vereador Preto, pedir ao presidente do ZEL que já agende uma convocação do secretário municipal de obras para esta semana, ou mais tardar, para que nós todos possamos discutir a questão da iluminação pública. Secretário municipal de obras, e a responsabilidade, por enquanto, está ainda talvez parece com o piloto, né? Mas, na verdade, ninguém está sendo responsável por nada. Então, é uma atribuição da legislação que a Secretaria Municipal de Obras venha. E outra, no orçamento público, também o sistema de iluminação pública, ele está na Secretaria Municipal de Obras. Então, quem tem autonomia para discutir iluminação pública, orçamentariamente, inclusive, é o secretário municipal de obras. Então, nós precisamos de uma convocação para essa alerta do vereador Preto. Nós já somos um município onde tem a municipalização, onde tem a contribuição da iluminação pública, que vem ao longo dos anos servindo para pagar os valores consumidos mensalmente do sistema de iluminação pública e também algumas benfeitorias de infraestrutura de iluminação pública e extensão de rede, mas que agora é de total responsabilidade da Prefeitura todo esse serviço. A Prefeitura tem a responsabilidade de efetuar com recursos próprios, com mão de obra própria, ou de licitar e terceirizar esse serviço que tem que ser imediato. Porque a partir do momento que a Elektro encerrou em 31 de dezembro, nenhuma manutenção vem sendo feita ou será feita pela empreiteira da Elektro. E quanto mais nós demorarmos a tomar essa atitude, muito mais nós estaremos no escuro, como alertou o vereador Preto. Então vamos aí, a quem de direito, se não for atribuição do secretário de obras, de quem for, para nós discutirmos juntos, até mesmo a alteração de alguma legislação que porventura seja necessário para que nós possamos não ter o caos do sistema de iluminação pública no município de Itapeva. Então acho que nós devemos convocar para uma discussão sadia, com o único interesse de fazer com que nós tenhamos a melhor solução. Vereador Preto, rapidinho, lembrando que Itapeva é o município que mais andou na frente. Os demais municípios vizinhos sofrerão duramente as consequências, porque não tinha a contribuição de iluminação pública. Um dos únicos municípios era Itapeva, que eu, o vereador Margarido e outros vereadores pagamos o preço lá atrás, quando nós criamos a taxa de iluminação pública. Mas nós estávamos certos com isso. Parabéns, Preto, pela alerta. Em seu nome, vamos pedir aí essa reunião. Preto, se possível, uma parte também bem rápida. Esse assunto é extremamente pertinente, Marmo. Eu acho que está coberto de razão. No quesito nós chamarmos o executivo em nome do presidente para que pudéssemos fazer uma reunião urgente. Preocupado com isso, tendo em vista o pedido de diversas pessoas, tive hoje na prefeitura parte desse processo, inclusive algumas licitações emergenciais que está sendo feita para atender alguns bairros que estão em estado de calamidade, que precisa ser feito urgente, está sendo feito na prefeitura, e isso está com o senhor Maurício. Então é importante o Júnior Zacarias estar presente nessa reunião, e também o doutor Maurício, que tem conduzido parte desse processo. Só lembrando que vale a pena a gente discutir sobre o assunto, uma vez que foi uma grande jogada, eu vejo, do governo federal envolvendo a ANEEL, porque foi dado um desconto para as prefeituras de 9%, porém, o valor que foi dado de desconto para que eles assumissem todo esse pacote, nos últimos anos nós tivemos mais aí de 50% nos últimos meses de aumento. Então foi um presente de grego da ANEEL para que os municípios pudessem fazer isso. Então vale a pena a discussão. Hoje a maneira com que a Elektro entregou o parque, diversos municípios do estado têm entrado com uma ação contra a Elektro. Itapeva também entrou, então eu vejo que o jurídico pode nos fornecer bastante informações para que possamos discutir de maneira clara e urgente esse item. Vereador Laércio, Marmo, obrigado pelas palavras, mas o povo, vereador, se é da prefeitura ou é da Elektro ou de alguém, não importa, a população não pode pagar o preço de estar a sua casa, a sua frente, a sua casa no escuro. Isso, infelizmente, isso porque você vê o centro
ruas principais da cidade na escuridão. E as nossas vilas mais carentes? Não tem uma rua, não tem iluminação, não. Pode falar, vereador. Desculpa, eu acho que até a gente vai ficar batendo na mesma tecla aqui, falar de iluminação, mas eu venho falando já desde o ano passado a questão do planejamento. Essa lei não é uma novidade, não pegou a prefeitura de surpresa, certo? Não é o planejamento da pasta da Vânia, é o planejamento da prefeitura em si. Fica agora a discussão se vai fazer emergencial, não vai fazer, isso poderia ter sido previsto. Quantas pessoas estão sofrendo hoje para chegar na sua casa escuro? Então, em momento algum, eu acho que a população foi prioridade. Está faltando prioridade nessa administração. Inclusive, logo mais estará estourando o problema do resíduo sólido. Já existem indicações, requerimentos para que a prefeitura tome a providência, e isso não vem sendo feito. Então, eu acho que o problema é de planejamento, não existe cronograma. O que a gente vê todo mês de janeiro, fevereiro? O mato. Mas o mato vai crescer todo ano, porque todo ano é uma nova novela. Não existe um planejamento, um cronograma. Vamos começar a cortar o mato em janeiro. Não, precisa a vaca pastar na praça, né? Série de episódios que poderiam ter sido evitados pela administração. Então, nós vamos nesse tipo para que a administração tenha planejamento e compromisso com a população. Obrigado, vereador. Que esse vereador Rodrigo, eu que agradeço as palavras, e venha essa tribuna. Não podemos deixar o povo sofrer. Presidente, só para concluir, não podemos deixar a nossa população padecer. Não podemos ver isso e ficar aqui quieto. Temos que pedir, sim, com o cabelo na mesma lista, a palavra foi o presidente, o vereador pede. Estamos aqui pedindo que façam, por amor de Deus, alguma coisa para as ruas sem iluminação, que está muito vergonhosa em nossa cidade. Não pode acontecer isso. Não pode deixar ficar nesse ponto. Para concluir, presidente, como eu falei que nós temos duas empresas agora para nós pedir, vamos à Sabesp. Sabesp, dá até vontade de rir nessa tribuna. É só buraco. Vazamento de um lado, buraco. E mais, presidente, agora hoje eu não vou nem criticar um pouco nos buracos, mas eu vou pedir ao nosso gerente, Júlio, um pouco mais de emergência para regularizar aqueles vazamentos nas suas redes de água. Será que está difícil de ver na televisão, nos jornais, no rádio, a necessidade que está de água nas nossas cidades vizinhas? São Paulo, Campinas, Salto de Itu. Será que está tão difícil assim, Marmo? Que hoje você recebe críticas de pessoas falando, na minha rua, e o povo está lá, fiscalizando, cobrando. Na minha rua tem um vazamento. 48 horas para ir lá uma pessoa para verificar o vazamento? Por que isso? Vamos correr atrás. Teve uma denúncia, infelizmente tem aquelas falsas, tem, mas tem denúncia, vamos correr atrás, vamos verificar a possibilidade se é verdade. Vamos ver aquilo, para não deixar a água ser desperdiçada. Por quê? Não sei o que falo. Vontade? Temos que pensar nisso. Que amanhã pode ser nós. Estamos aí diminuindo o uso da água. Uma semana, 5 dias sem água, 2 com água em nossas casas. E a Sabesp fala o quê? Que infelizmente, como o vereador Rodrigo citou aqui, planejamento. Temos que ter planejamento. Ninguém imaginava que grande São Paulo ia ficar sem água. Não planejaram, ficou. Não é porque nós temos água hoje que nós vamos jogar fora amanhã. Temos que cuidar. Essas crianças que estão aqui assistindo a sessão, tenham água no seu futuro, na sua velhice. Obrigado, presidente. Continuamos em regime tema livre. Palavra do vereador Tony. Senhor presidente, demais
colegas da mesa, vereadores, vereadora Vilhane, vereadora Áurea, imprensa, nossos amigos aqui presentes, meu boa noite. Quero fazer também aqui, ouvindo algumas considerações. Primeiro, desejar ao vereador, hoje presidente Uziel, um bom trabalho, que a gente possa realmente caminhar junto, como o senhor disse sempre, com transparência, com liberdade de expressão, sem vínculo, que não seja pro bem de Itapeva. Então, da parte da gente também, o que depender, conte com a gente, que a gente quer somar. Quanto ao vereador Gé, a gente também deseja a ele um excelente trabalho, um bom vereador, atuante, interessado no Itapeva, e conte com a gente também, vereador. Aquilo que a gente puder também estar auxiliando, ajudando, a gente vai estar pro bem da nossa cidade. Quero fazer algumas considerações aqui em relação ao governo municipal. Quero dizer o seguinte, a gente tem batido muito nisso. O pastor Adriano, que foi uma coisa muito interessante, a questão da união. Mas para que isso ocorra, é necessário que se coloque, em primeiro lugar, uma coisa: humildade no coração, de reconhecer que temos limites, que somos capazes, mas temos limites. E é nessa soma de ideias é que possa as coisas caminhar e acontecer. A gente por 2 anos esteve aqui falando, debatendo, cobrando o governo municipal a atuação, e que a gente, infelizmente, a gente sai e continua a mesma coisa. A gente sai para a cidade, e a gente vê o dissabor, o descontentamento, a cobrança, as piadas em relação ao que está acontecendo com o governo municipal. Então, realmente, que tome atitude, tome tento nas coisas. Uma coisa muito importante, que eu tenho batido muito aqui, falar a verdade. Até que ponto pode ser feitas as coisas, até que ponto não se faz, e pararmos de viver de ilusão. O que acontece realmente é exatamente isso. Toda vez que vai dar um depoimento, que vai falar em algum lugar, coloca as coisas que o povo está vendo, está ouvindo, e que fala, isso não está acontecendo na minha cidade. Então, essa coisa que não pode mais acontecer. A gente debateu muito aqui. Coisas pequenas em favor da cidade. O banheiro ali perto da Santa Casa, está lá. Uma coisa importante, porque é uma coisa de amor ao próximo, aquilo ali. Pessoas que vêm na cidade de madrugada, moradores de Itapeva e região, pessoas que vêm aqui para cuidar de saúde, não vêm aqui para uma festa, não vêm para se divertir, não vêm para passear, vêm para cuidar de saúde. E suas necessidades zoológicas, imagina como é que fica, onde não tendo ali meios para que possa algum lugar usar. Então, o que fizesse ali já seria alguma coisa em favor da cidade, em favor do povo, em favor do cidadão. Então a gente tem que fazer uma gestão voltada realmente para o próximo. Se não puder fazer belas coisas, não puder realizar coisas que apareçam, que encantem, cuide pelo menos da vida do cidadão. A gente fala aqui, mata na cidade, dá um depoimento dizendo que mata a cidade até o final do ano vai ser resolvido. Praças todas, realmente, é só sair e ver as praças. Abandonadas, esquecidas, que é por lazer das crianças, já é tão carente de papel de tanta coisa. Onde as famílias podem sair, as crianças ficam fechadas, pode ter uma praça perto, levar ali, brincar e tal. Mas ele tem, falei tanto de uma praça aqui do Jardim Maringá, uma pracinha aqui. Uma tomada energizada, caixa de luz aberta, aquele balanço das crianças onde brincam com prego na ponta das madeiras. No meu entendimento, tem que ser ouvido, tem que ser tratado. Coisa simples, mas que resolve tanto, que faz bem. Será que é necessário uma criança para brincar lá, se machuque, faça mal, que o pai e a mãe sofram, a família sofra? Coisa simples que se faz. Aí sim, se começar um trabalho dessa forma, realmente, o vereador Álvaro falou muito bem aqui em relação à questão da educação.
Muito importante. Eu vou dizer para vocês, sempre eu vou ter essa tecla. O dia que alguém me disser que eu estou errado, eu vou ter humildade de dizer que estou errado. Sabe quando vai ser corrigido, vai acertar a questão do jeito que a sociedade hoje vive, essa juventude desviada, perdida? Sabe quando que vai acertar? Não é construindo presídio, não é aumentando efetivo de polícia. Sabe quando vai acontecer isso, mudar? Quando o governo tomar consciência e trabalha a família. Onde as crianças aprendam o limite dentro de casa. Onde as crianças saibam até onde pode ir. Que depois na escola, que depois na sociedade, seja apenas um complemento. Então isso é importante. Levar a Deus, falar as coisas da forma que é. Mostrar o certo e o errado no limite. As coisas também estão acontecendo. E alguma coisa que pode acontecer na cidade, está acontecendo. Acontecendo não, está caminhando a passo de tartaruga. Que isso também não pode acontecer. Vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos, vamos com certeza. Mas falando a verdade, outra coisa, vereadores que se posicionam aqui, às vezes cobrando pelo bem da cidade, também eles têm que ser ouvidos, também tem que ser atendido. Isso não acontece. Essa praça aqui do Jardim Europa, é só ver ali. Uma praça importante, é só ver como é que está caminhando, para quando vai terminar aquela praça. O asfalto na Vila Aparecida, que ia começar pela Rua Conjas, ia subir Rua Jales e descer a Laudelino de Melo. É a mesma coisa. Pilão d'água, o tempo inteiro te falo de pilão d'água. Pilão d'água está tudo certo, pilão d'água está legal, pilão d'água está bom. Assim também estavam as grandes represas de São Paulo, do Brasil e do mundo. Será que o homem não tem a consciência disso? Agora, Itapeva se encontra nas mãos do prefeito Roberto Comerão. Então, que ele tome a atitude em relação a isso, de ver realmente em que ponto está o assoreamento da represa, levar isso, porque isso é um anseio da sociedade em saber realmente em que ponto se encontra. Não é apenas dizer que a água que temos lá, basta. Nós não podemos pensar em nós temos filhos e netos que daqui a uns dias vão estar usufruindo disso aqui daqui a alguns anos. Uma parte para mim, Tony, obrigado pela parte. Eu gostaria que a Câmara aqui, nós temos que tomar brio também. Não é possível um negócio desse. Você tocou num assunto que é o básico. Quando você paga o IPTU, você já paga a taxa de limpeza pública que está embutido dentro do imposto, dentro do carnezinho. O CDHU, o Célio tem o assessor que mora lá. Virou um caos o CDHU, né, Célio? Não tem mais condições. Então, que o piloto tome a carapuça e põe lá para resolver o problema do CDHU urgente. Um caminhão para catar os lixos que tem lá na beira da rua. Resto de tudo quanto é coisa está lá. Põe um caminhãozinho e vão fazer o CDHU limpo. Vamos encabeçar essa parte aí, Célio. Me ajude, você que tem um trabalho lá no CDHU. Eu moro na frente do CDHU. Sinceramente, tenho vergonha, Gé. Morro de vergonha de abrir a porta da minha casa cedo e chegar de tarde, porque o mato tomou conta dos apartamentos. O lixo, idem. Virou um caos o CDHU. E é compromisso das pessoas públicas, e incluo eu nisso, de resolver os problemas pontuais, que é a limpeza pública. É taxa de lixo que nós pagamos no IPTU. Vamos tomar brio e vamos resolver esse problema de limpeza pública. Passou da hora já. Vai terceirizar? Terceirize. Mas resolva, não fique embramando. Porque é duro, viu, Tony? Você abrir a porta da sua casa e os lagartos tomar conta de um grupo de pessoas que moram lá, que tem mais de 400 pessoas que moram no CDHU, além das adjacências. Muito obrigado pela parte, vereadora. Então, realmente a linha é essa. Estava falando das casinhas aqui. Foi dito aqui, em relação à ocasião, que agora vai estar na mão do vereador Gé, que faz realmente isso, Gé. O prefeito, na entrega do Itapeva F, ele estava presente aqui. Uma das coisas que ele foi claro ali, foi dizer o seguinte: não vai ter casa no Itapeva F que já tem algum bem. Eu vou, só um minutinho, vereador, por favor. Eu vou cuidar disso. Isso não vai acontecer. Isso
Isso não foi eu que disse. Quem estava presente ouviu. E lá tem pessoas que têm 4, 5 casas lá, que estão vendendo, alugando, estão fazendo o que querem lá. Então o grande problema exatamente é esse, é enfrentar as coisas como elas são. E vou dizer, como o vereador Aura falou, e eu estou falando desde o começo aqui, se começar do simples, do básico, Itapeva já começa a aparecer. Se a cidade estiver limpa, se a cidade estiver sem mato, já é alguma coisa que está sendo feita. Alguém que chega, alguma visita, alguém que vem para a nossa cidade, já vê alguma coisa diferente da nossa população. É uma parte, vereador? Pois não. Dá licença. Eu estive com o Roberto hoje de manhã, até o Margarida estava presente, ele até comentou com nós dois que vai fazer uma força-tarefa na limpeza da cidade, junto com o secretário de Agricultura, com o Rafael, onde eles têm máquinas também, né, para fazer a limpeza, e pinturas das guias também. Ele deu essa palavra para mim e para o Margarida, que estava junto comigo lá. Vai pela parte. Ótimo. Então, senhor presidente, então, a questão da iluminação, é outro caos também. Seria... Pois não? O Célio lembrou muito bem. Hoje estiveram reunidos secretários de obras, secretário de transporte, secretário das regionais, saúde também esteve presente, várias secretarias para fazer esse mutirão, entende? Na cidade inteira, tanto capinagem, roçada, limpeza, pintura de guia, sarjetas, problema também que a vereadora falou aqui dos lagartos, tem cobra também, né? Tem coisa, né? Tem bicho. Então dessa forma que as coisas caminham. Então não pode mais acontecer. A questão da iluminação pública. Você tem os moradores lá da Sol Nascente lá, da Vila Dom Bosco, relação lá acho que 4 quarteirões apagado lá, assim, nas escuras. Liguei o piloto, parece-me que agora o rapaz me falou que foi atendido alguma coisa lá, e eu quero até agradecer a atenção do piloto em relação àquele episódio lá. Mas o que o piloto me respondeu, falou, o vereador, o negócio é o seguinte, o nosso jurídico está entrando com uma ação na justiça para que o município devolva o elétrico a questão da iluminação pública. Você está entendendo? Então a coisa está nesse jogo de empurra. Mas é o seguinte, tem que assumir o seguinte, hoje a lei diz que está na mão do município. É na mão do município que as coisas têm que caminhar. Então, senhor presidente, então fica as coisas as claras aqui, dizendo o seguinte, para encerrar minha fala. A gente quer somar, a gente quer participar, companheiro, vou repetir 1000 vezes, o embate com o prefeito Roberto Cobrão, que ele é amigo da gente, mas o embate nosso é político, onde ele é prefeito e a gente é vereador. E nós temos que zelar e cuidar do bem de Itapeva, da população, que confiou nele, que o elegeu. Então está na hora de que essa questão da iluminação, que fica esse jogo de empurra, ele mesmo vai atrás disso. Ou a população de Itapeva, a rádio faz para ele responder, TV. População de Itapeva, iluminação pública hoje está nas nossas mãos. E vamos cuidar dela. Vamos dar atenção. Vamos fazer. Então é olho no olho, é cuidar e fazer. Quanto à questão de caminharmos juntos, esse é o nosso objetivo, essa é a razão de ser. Agora, é necessário que o prefeito saiba que o mandato está acabando. E se ele pretende reeleição, pretende caminhar, está na hora realmente, com todo respeito, dele acordar e dele ver que as coisas estão acontecendo e no ano de eleição ele não vai conseguir reverter isso. Muito obrigado pelas minhas palavras, senhor presidente. Continuamos em regime tema livre com a palavra a vereadora Viliana. Boa noite a todos. Também estou aqui nessa noite para falar aqui sobre a situação de alguns bairros. E eu confesso a vocês que é muito vergonhoso para nós, vereadores, que nós fazemos diversos requerimentos, pedindo asfalto, pedindo iluminação, pedindo diversos pedidos aí, ouvindo os moradores de Itapeva. E como a vereadora Áurea falou, que chegou a hora de nós, vereadores, ter brilho aí e fazer alguma coisa. Eu não sei se os pedidos dos demais vereadores, mas
chegou um momento, eu acho, que da gente sentar e ver o que nós vamos poder fazer aí, tomar uma atitude séria. Porque eu sinto vergonha de subir num bairro que 2 anos eles estão pedindo pavimentação, estão pedindo água e nada foi feito. Nada mesmo. Então eu acho assim que nós devemos dar essa explicação para os moradores de Itapeva, o porquê e quem é o responsável por que nós não conseguimos. Nós fazemos o pedido, cobramos o prefeito, cobramos os secretários, mas nada foi feito. Então agora chegou a hora da gente fazer uma mobilização, uma conscientização, um trabalho de conscientização e de colocar os responsáveis na cara da população. Mostrar para eles, está aqui o responsável e nós temos que cobrar? Temos, mas também temos que ter a participação da população e para eles poderem saber o porquê que aquilo não foi realizado. Quero aqui nessa noite, né, solicitar ao vereador Gé, né, primeiro parabenizar, Gé. Eu tenho certeza absoluta, né, que foi permissão de Deus, você foi o escolhido, esse cargo foi oferecido aí para diversas pessoas, mas para todos teve um empecilho, menos para você. É porque era para ser você, Deus está confiando esse cargo nas tuas mãos. E eu quero já, desde já, dizer que eu vou pegar aí uma briga feia com você. Eu vou pegar no seu pé sobre um assunto que estava enterrado, que é a casa, né, de abrigo para mulher. Já eu preciso da sua ajuda, né? Itapeva precisa da sua ajuda. Vou retomar esse pedido, né? A vereadora Viliana vai tomar essa causa nas mãos agora e eu preciso da sua ajuda. Eu sei que não vai ser para mim, mas vai ser para os moradores de Itapeva. O prefeito Roberto Comeron falou para mim assim que você, né, tem um forte aliado, Guilherme Mussi, né, uma pessoa aí que está de braços abertos, estendendo aí uma ajuda muito grande para Itapeva. Então nós temos que respeitar, né, e dar valor a isso. Então eu preciso muito da sua ajuda, conte comigo, né, conte comigo e que nós estaremos aí tentando fazer da melhor forma para que Itapeva venha, né, a ganhar, a lucrar com toda a união aí desses vereadores. Obrigada, boa noite. Continuamos em regime tema livre. Com a palavra o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, vereadores, imprensa, cumprimentar aqui a todos presentes. Nominei alguns aqui, me perdoe se eu esquecer. Meu amigo companheiro Sidão, pastor Adriano, seja bem-vindo, que aí vai ocupar um cargo também de confiança do prefeito. Que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja dando capacidade que você tem de sobra. É uma pessoa que, né, Áurea, aqui não tem que fazer comentários, na Vossa Excelência, conte comigo, o que eu puder ajudar, estarei à disposição. O Eduardo, assessor, Dr. Mário, Reginaldo, Pita, Wilson do Silvério, também, que Deus esteja aí dando discernimento, capacidade, né, para que você desempenhe um papel que a população confiou em você, depositando voto na urna, né? Que Deus esteja abençoando você, Françon também, o Eliezer, a todos aqui presentes. E, senhor presidente, eu começo aqui a minha fala falando aqui do tema da energia, no caso da licitação da prefeitura. Eu tenho andado nesse mês de janeiro em várias prefeituras da região, inclusive semana passada eu estive na prefeitura de Bauru, né? O que muitos alegam com relação à Electro e com relação à prefeitura? A gente sabe
isso aí é uma lei que já vem em vigor, que a partir de 2015, todas as prefeituras têm a responsabilidade de cuidar da parte da iluminação, troca de lâmpada, braço, reator, e aí vai. O que acontece, não vou falar da prefeitura de Itapeva, mas nesse recesso que teve de janeiro, eu corri algumas cidades, né, através do deputado Guilherme Mussi, fazendo alguns levantamentos de alguns municípios da região, e eu pude observar que não houve em diversas prefeituras, inclusive de Itapeva, o quê? A própria Elektro passando a responsabilidade para a prefeitura. Ela tinha que passar um relatório para a prefeitura, dando 100% de luz, poste, braço, reator, 100% das lâmpadas ligadas. Então, eu estive em Bauru semana passada, inclusive com o secretário de Finanças, Márcio, vendo o sistema de Bauru, o sistema tributário lá, no qual é muito eficaz, que quase todos os municípios hoje estão aderindo ao sistema lá. E também Bauru entrou com uma ação, Máurea, ganhou ação na Justiça, e a Elektro até julho ela tem que fazer essa transição. E não só Bauru, várias prefeituras, Campinas, várias prefeituras do estado de São Paulo estão ganhando, Rodrigo, uma liminar, né? Porque eles não tiveram ali o documento oficial assinado que estaria 100% o parque da Elektro dando para as prefeituras. Itapeva entrou com uma ação, Rodrigo, e perdeu. Perdeu na justiça, né? E agora o que fez? O prefeito Roberto, ouvindo orientações do Tribunal de Contas e de alguns municípios que perderam na justiça, está contratando uma empresa para quê? Para que se faça esse levantamento, porque isso não queimou de um mês para cá. Desde novembro há reclamações que a Elektro abandonou o parque. Então desde novembro vem isso, dezembro, novembro. Então a Elektro, sabendo que em janeiro a prefeitura iria tomar conta do parque, meio que abandonou. Isso o próprio funcionários da Elektro, eu já conversei com alguns, também me relataram isso. Então ele vai fazer um estudo para quê? Junto com esse estudo está fazendo uma licitação, né? Com uma coisa não justifica a outra, mas junto com esse estudo fazendo uma licitação para fazer esses serviços emergenciais em alguns bairros que realmente estão necessitando de uma certa urgência. E com esse estudo, a prefeitura vai entrar, o quê? Vai entrar na justiça para que a Elektro reembolse todas essas lâmpadas, luminárias, etc., que já estão vendo queimada lá de novembro, outubro, novembro e dezembro, né? E que comece com zero. Então, para que a prefeitura não tenha um prejuízo muito grande, né? A prefeitura está contratando uma empresa, licitando para fazer esse estudo técnico para dar realmente o seguimento aí à licitação. Só por desencargo aí, eu estou por dentro porque eu acompanhei alguns municípios, vários deles, então é mais ou menos isso. E com relação à minha ida lá para a ação social, eu pensei muito, o prefeito Roberto tinha me convidado já, comentei com a vereadora Áurea, né, Áurea? Também quero agradecer a palavra de todos aqui, todos os vereadores aqui que me desejaram uma boa sorte. Quero aqui agradecer a palavra de todos e dizer o seguinte, que é uma missão. O prefeito Roberto me convidou, eu falei para a Áurea, eu estou pensando, né, Áurea? Estou consultando a minha família, Deus, né? Que eu sempre tenho um alicerce muito firme, que é Deus. Eu não tenho costume de falar muito aqui de religião, vocês me acompanharam esses 2 anos aqui, mas realmente eu recebi um chamado por parte de Deus. Primeiramente o Roberto me convidou e eu me coloquei em oração e resolvi aceitar essa missão. Não para fazer politicagem, sim para fazer gestão. Porque a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, ela é pautada em gestão. A politicagem ficou muito lá distante na época de 10, 12, 13 anos atrás, ou talvez um pouco mais, né?
que hoje o orçamento do desenvolvimento social, ele é uma coxa de retalhos. Eu tive esses 10 dias olhando e acompanhando um pouco do orçamento, um pouco da parte de gestão da ação social. Então, se você não desenvolve um programa, você não recebe o recurso. Então, ele tem mais gestão do que politicagem, certo? E do que simplesmente dar a cesta básica. Vai do simples acompanhamento da família, vai de um CRAS bem montado, bem estruturado, vai de um CREAS organizado, vai do trabalho de gestão das assistentes sociais, do laudo sociais, que muitos processos estão lá, mais de 300. Processos que estão lá há mais de anos, pessoas que estão lá precisando de um laudo social, né? Não vou aqui citar o que seriam esses laudos sociais, mas diversas áreas do desenvolvimento social. Realmente pessoas que necessitam daquele, não assistencialismo, mas daquela gestão eficaz de a coisa sair do papel e tocar para frente. Então eu gosto de gestão, já fui secretário, né? Passei por lá, fiz um bom trabalho no esporte, o Papita esteve comigo lá quase 4 anos. Então, mais um desafio da minha vida. Contem comigo, estou lá para realmente trabalhar afinco, de manhã e de tarde, de noite, não trabalhar para fazer politicagem, mas sim para fazer uma gestão que a população lá na ponta, Áurea, ela reconheça, que chegue aquele pedidinho lá que ela precisa, aquela casa que está caindo, que nós aprovamos ano passado aqui, por unanimidade, com todos aqui aprovaram a questão do kit de material de construção, que às vezes a pessoa não precisa que você construa a casa, ela precisa, Adriano, de um cimento, de um tijolo, Áurea, que ela mesma vai lá e faz a sua casinha. Ela vai lá e faz um puxadinho, faz o seu banheiro. Não precisa você construir a casa toda. E tem muitos assim. Então, para que isso desenvolva, tem que ter gestão. Tem que ter assistência social engajado com isso. Eu vejo que a equipe não está motivada. Por quê? Foram inúmeras promessas que foram feitas para o quadro efetivo da secretaria e não foi cumprido, né? Não estou aqui jogando pedra em quem passou, mas eu estou lá e eu estou vendo o que está acontecendo. Precisa de uma reforma administrativa lá, não para colocar cargo de comissão, mas de função, de pessoas que estão no quadro e que precisam ser valorizadas. Eu comentei isso com o vereador Osiel, né, Osiel? Que as pessoas estão esperançosas, Áurea, né? Que não é fácil, gente. Eu sei, tenho acompanhado o trabalho das assistentes sociais, dos psicólogos, da casa transitória que precisa de gestão urgente, aquelas crianças que estão lá amontoadas nas casas. Os educadores sociais, já concluo, senhor presidente, os educadores sociais precisam do apoio da gestão, precisam, de fato, de alguém que esteja lá com coração humano, com coração voltado com sentimento, com aquela pessoa que tem Deus no coração, né? Precisam realmente do carinho, não só olhar como uma casa transitória, mas eu tenho que ver que lá são pessoas que necessitam, Áurea, do nosso carinho, do nosso olhar, não como gestor ou não como político, mas um olhar humano. Humano, porque são pessoas, que não preciso falar aqui, vítimas de violência, vítimas de abuso, né, de próprio pai e mãe. Que futuro tem essas crianças? Então eu me coloquei, Áurea, no lugar deles e coloquei como desafio, que eu sinto que Deus está na frente. E eu sinto que eu vou fazer um bom trabalho lá e vou trabalhar para isso. Eu peço apoio de todos vocês, para que tenham compreensão que não vai ser fácil a minha luta lá, principalmente esses 3 meses, que eu vou ter que colocar a casa em ordem, mas pode ter certeza que eu irei lá com o coração aberto, com a esperança de dar um pouquinho mais de mim para quem realmente precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em regime tema livre. Com a palavra o vereador Laércio Lopes. Boa noite a todos, mesa, presidente, vereadores, vereadoras, imprensa presente, comunidade. Eu vejo que
Estamos iniciando aí um novo ciclo, um novo período, pessoas novas na prefeitura, período de mudança que estamos tendo. E eu refleti muito sobre muitas mudanças, sobre diversas pessoas, toda uma movimentação que teve. E durante um certo tempo fui muitas vezes à igreja, à Bíblia, em oração, buscar a direção de Deus para muitas coisas. E sábado eu escutei uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os amigos aqui, e que vocês refletissem muito sobre isso. Em Juízes conta a história de Gideão, e quando o anjo chegou para ele, ele falou: sou o menor da minha casa, dizendo que ele era coitado, pobre, né, humilde. E mesmo assim, mesmo ele sendo o menor de sua casa, com um exército muito menor do que ele dispunha no início, de 20 e poucos mil homens, depois 10 mil, mas com apenas 300 homens, ele venceu uma grande batalha contra os midianitas. E refletindo nisso, eu trouxe para mim que muitas vezes nós não precisamos talvez de um grande exército, mas nós precisamos sim de pessoas que estejam com o coração aberto e principalmente querendo o melhor para a nossa população e debaixo da bênção de Deus. Então, Jé, boa sorte, meu amigo. Digo hoje que você está sendo um grande corajoso. Já disse isso pessoalmente para você. Mas eu tenho certeza que Deus vai te honrar lá. Ao nosso amigo Wilson do Silvério, um grande desafio. Fico muito feliz, Wilson, em ter você aqui com a gente. Tive um grande relacionamento, conheci muito próximo a figura do seu pai, uma pessoa de um caráter, de uma integridade fantástica, que é muito bom estar próximo dele, e tenho certeza que isso aí você aprendeu muito bem com ele. Então que Deus possa te abençoar nesse novo desafio. Gostaria também aqui de cumprimentar, de desejar boa sorte ao nosso amigo Henrique Marchetti, que assumiu a Secretaria da Indústria e Comércio, aos assessores, Mané Braga, Adriano, essa semana, pastor Adriano, que Deus possa abençoar, dar sabedoria. Tenho certeza que temos um desafio muito grande para o ano de 2015. O vereador Marmo já fez alguns comentários, eu tenho procurado, no mês de janeiro, fui em várias secretarias, tenho conversado muito com a Vânia, com a Geni, com diversos secretários. Estamos tendo aí uma redução dos recursos do Fundeb vindo para a educação. A Geni está quase que surtando, passando noites em claro, porque o orçamento da nossa educação está crítico, precisando de uma força-tarefa e de ajuda. Então eu vejo que chegou o momento de colocarmos o pé no chão, pensarmos no melhor para a nossa cidade. E principalmente, as pessoas de boa vontade, de bom coração, estarmos à disposição para ajudar. Eu vi o vereador aqui comentando, né, que está na mão do Gé 1.049 casas. Tem gente que amanhã já está batendo lá: Gé, arruma minha casinha. Mas eu gostaria aqui de deixar bem claro, eu fiz parte da comissão das 400 casas lá do Bela Vista, e o processo foi conduzido com muita transparência, honestidade e muita seriedade pela equipe da ação social e anterior gestora. Felizmente, não se pode mais fazer politicagem com esses instrumentos. As pessoas que serão atendidas serão pessoas que realmente precisam, que estão passando por um momento e que têm renda menor que 1.600. Pode aparecer alguns espertalhões, Tony? Mas aí eu vejo que, infelizmente, ainda existem pessoas que olham apenas para o próprio umbigo e não para um todo, e não amam essa cidade. Então eu vejo que está nas nossas mãos dar força, apoiar, orientar, sugerir e, no que for necessário, agirmos para que a nossa cidade, para que o nosso povo realmente possa ter aquilo que eles merecem. Obrigado, presidente. Laura, vai lá. Obrigada pelo aparte, porque nós estamos falando em orçamento e o Laércio é um dos vereadores aqui, o Laércio e Marmo, são expertos no orçamento.
eu estou com uma grande preocupação. Eu fui fazer uma visita no Mãe da Vida, e o seu Jimenez, que é uma pessoa que cuida muito bem, do Mãe da Vida, ele está aguardando a verba parlamentar, que nem é minha, inclusive, que é do Rodrigo Tassinari e do Osiel, porque ele precisa quitar o COFESA, porque ele contou com esse dinheiro, começou a comprar aquisição de alimentos com essa verba, e cadê a verba? Então, Laércio, se você puder nos ajudar, porque nós precisamos que libere essa verba da Mãe da Vida. Não é minha verba isso daí. Eu estou falando pela Mãe da Vida, pelo seu Jimenez, que é uma pessoa que cuida muito bem da entidade. Está aguardando, parece que é 25 de um vereador e 15 de outro. Parece-me que é isso que ele me informou. Para nos ajudar, para que libere isso daí. Se não liberar, que chame o seu Jimenez e explique o que está acontecendo. Eu nem vou questionar as verbas minhas mais. Estou questionando Mãe da Vida agora. Ai, Áurea, isso me faz perder alguns cabelos, esse assunto de emendas parlamentares. E, infelizmente, só para você ter uma ideia, Áurea, das minhas emendas, nenhuma. O pessoal do Salva Vidas, Áurea, fizeram planejamento, fizeram projeto. E é uma situação crítica. Então eu vejo que as entidades, de uma certa forma, a nossa secretária Vânia, junto com a Beth, junto com o Comase, tem tentado atender elas, principalmente no quesito de aumento dos repasses. Mas eu vejo que nós podemos estreitar isso, Áurea. Agora nós temos um grande parceiro nosso, lá o GE da Ação Social, Laércio, que vai poder nos auxiliar. Opa, vamos lá, mano. Tá boa a discussão. Só para ajudar a clarear, vereadores, os compromissos assumidos pelos colegas vereadores durante o ano de 2014 nas suas emendas parlamentares deixavam bem claro: não serão pagas, não receberão nenhuma emenda parlamentar 2014. O orçamento já encerrou, não foi empenhado, não tem empenho, não tem pagamento. As emendas novas em 2015 que nós propusemos e que cada vereador o fez, essa sim, cabe à Câmara Municipal e aos vereadores cobrar durante o ano de 2015 a sua execução, que não está na lei, que é de imediato, e sim de um cronograma de desembolso. Isso nós temos que cobrar. Agora tem que deixar bem claro, né, Áurea, para as entidades que estão aguardando com relação a 2014, que elas não receberão. Então que isso seja esclarecido para todos aqueles que foram credores de emendas parlamentares. Não receberão, não tem instrumento jurídico e financeiro e orçamentário. Os novos, sim, aí cabe uma discussão com o Executivo para cumprir durante esse ano, e assim também como esse vereador irá fazer para que seja cumprido. Só para esclarecer aqui, vereador Laércio, a emenda de 2014 tinha a minha e do Rodrigo, não foi paga. O senhor Jimenez está passando por as dificuldades, e tem a emenda de 2015, que novamente nós passamos para ele. Então, nós estamos discutindo agora para que se cumpra de 2015. Cumpra de 2015, já falei até com o secretário da Ação Social aí, para que cumpra de 2015, para que possa resolver o problema dele. Uma parte, Laércio. Vai lá, Jé, vamos lá. Boa discussão. Só aqui para a gente discutir, não, a gente colocar aqui uma ideia que eu já comentei com o vereador Marmo e comentei com o Osiel Pires, o presidente Osiel Pires. O Congresso Nacional aprovou ano passado, certo, o orçamento impositivo, né? É só essa Casa de Leis fazer um projeto de lei no qual o Executivo, independente do prefeito, gente, pode ser o prefeito daqui a 8 anos, 10 anos, não sei, mas o quê? O orçamento impositivo, ele tem o quê? Ele tem o caráter que o prefeito, seja qual ele, tem que cumprir o orçamento. Tem que cumprir nossas emendas. Senão, o que acontece? Contas rejeitadas. Contas rejeitadas. Então, está aqui a ideia de que se elabore um projeto de lei para que aprove o orçamento impositivo. Aí, nós, todos os vereadores aqui, podemos fazer o compromisso e vamos saber que vai ser cumprido. Porque está ali e não pode, tem que ser cumprido. Só não poderá ser cumprido se tiver autorização de vocês, vereadores, abrindo mão da emenda. Fica aqui a sugestão para todos aqui, para que elabore o projeto de lei. É só pegar na Câmara dos Deputados e no Senado já foi feito.
e adaptar aqui para o município e mandar a bala. Muito obrigado. Vale aqui salientar, Áurea, o Ziel, demais vereadores que comentaram, realmente, Marmo, é fato. Diria um amigo meu de um velho ditado, a Inês é morta, né? Então, gente, mas eu tenho visto de uma maneira muito proativa a secretária do Planejamento com as entidades, e principalmente, Áurea, o governo Roberto Comeron tem sido um dos governos que mais tem aumentado os repasses para as entidades. Então eu vejo que a porta está aberta para o Jimenez, para o Valdiclay, para os líderes de todas as comunidades, e eles têm sido atendidos, mas eu acho extremamente relevante pontuarmos esse item com eles. Mais uma conclusão, só, vereador Laércio. Não é isso que a prefeitura falou para o seu Jimenez. O doutor Maurício não disse nesses termos, porque o seu Jimenez é uma pessoa expert, é uma pessoa que tem um intelecto na mente boa. Não foi isso que o doutor Maurício falou. Queria pagá-lo. Agora, a conta está lá. O mercado quer receber, os internos estão lá. Isso independe do repasse, da subvenção mensal que a prefeitura passa para a mãe da vida. É preciso que, já que é o jurídico que está tomando conta disso, o jurídico chame o seu Jimenez e fale a verdade para o seu Jimenez, que merece respeito, inclusive, esse homem. Perfeitamente, Áurea. Eu acho que devemos cobrar isso com mais assiduidade do nosso amigo para que realmente cumpra suas promessas. Obrigado, presidente. Pedro, eu acho que é um assunto de extrema relevância, não posso deixar de me manifestar novamente. Nós estamos hoje nos despedindo do vereador Gé, que passa já a estar interinamente, deverá juridicamente estar assumindo a partir de amanhã, talvez, não sei qual é a data certa, a Secretaria Municipal da Ação Social. E quando nós discutimos a questão da ação e das emendas impositivas, ela vem de encontro com o cumprimento moral e ético dos compromissos assumidos pelos vereadores e pelo prefeito. Mas eu tenho certeza que o GE, na Secretaria da Ação Social, todas as emendas no orçamento para entidades e associações, elas estão empenhadas na Secretaria Municipal de Ação Social. Então, cabe ao secretário municipal de Ação Social estar em contato com todas essas entidades, chamá-los para essa reunião e a apresentação do seu cronograma. Então, o GE tem uma missão, não é dura, porque tem o orçamento e tem dinheiro, está previsto no orçamento. Apenas fazer o cronograma. E um grande problema que nós temos esse ano, que nem todas as entidades poderão receber convênios. Há uma nova legislação imposta aí por algumas irresponsabilidades em nível nacional que impossibilitarão inúmeras entidades de firmar convênio com o município. Daí eu já fiz o meu ofício, já encaminhei a entidade beneficiada no orçamento para que possa estar procurando a Secretaria Municipal de Planejamento e o secretário de Ação Social, para ver se ele pode se qualificar durante o ano 2015 e preparar a documentação para que possa, até o final do ano 2015, receber esses valores. Então, cabe ao vereador Gé, secretário, essa ação educacional e orientativa e trazer para si a responsabilidade. E se faltar qualquer apoio, Gé, pode contar com esse vereador com relação aos conhecimentos da legislação para ajudar a instruir para que possam todos os vereadores terem as suas emendas contempladas e pagas pelo prefeito municipal. Beleza, presidente. Continuamos em regime de tema livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o tempo também já está se esgotando. Passamos para a ordem do dia. Eu consulto, senhores vereadores, se podemos fazer dispensa da leitura e votação em bloco dos requerimentos 1, 9, 12, 16, 2015. Passamos em discussão os requerimentos 01-2015, 09-2015, 012-2015, 016-2015. Estamos em discussão única, em votação única, requerimentos aprovados. Dependendo dos pareceres das comissões competentes, em primeira discussão, votação dos projetos de lei 02, 03, 04, 05, 06 e 07-2015. Em discussão e votação única dos projetos de resolução 03-2014 e os vetos parciais 01 e 02-2015. Estamos em regime de explicação, pessoal. A palavra está francada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, convoco os vereadores para a segunda sessão ordinária a ser realizada na quinta-feira,
dia 5 de fevereiro. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.